O Papo Cabeça de hoje é sobre Setembro Amarelo, mês da conscientização da prevenção contra o suicídio. Um tema extremamente delicado e importante de ser conversado, ser falado. E para isso, então, a gente está aqui com uma super especialista, Karina Fukumitsu, que é psicóloga, pós-doc em psicologia, suicidologista. Muito obrigado, Karina. Eu te agradeço, doutor Fernando, é uma honra estar aqui neste programa com você. Karina, eu gostaria de fazer algumas perguntas para você, mas sem sombra de dúvida, isso chamou muito a minha atenção, né? Eu estudo muito a questão da neurociência do comportamento, toda a área relacionada com a neuropsiquiatria, e eu percebi que você tem um título diferente, de suicidologista, né? Muitas vezes existe tabu nesse tema, e a gente sabe a importância de se falar e orientar as pessoas em relação a esse assunto. O que levou você a se especializar justamente nesse assunto tão importante, principalmente quando a gente fala de prevenção? Primeiro, uma trajetória desde os meus 10 anos, hoje eu tenho 50 anos, então isso quer dizer que desde esses anos todos eu venho trilhado, inclusive a vida acadêmica, para assumir este lugar de suicidologista. O que significa isso? Aqui no Brasil não é muito conhecido, então eu venho para propor para o Brasil esse novo conhecimento, essa nova ciência, que é toda a concepção que se faz para a gente cuidar das prevenções dos processos autodestrutivos, pós-venção e luto por suicídio. Pós-venção são todas as ações que a gente faz para lidar com os impactos do suicídio. Isso quer dizer que lá nos Estados Unidos, onde eu fiz o meu mestrado, era muito comum, e ainda é muito comum, esse campo da suicidology, e aí então aquele que estuda a suicidologia é suicidologist, e aí então tem um estranhamento, porque tudo que é novo causa, né, estranhamentos, então eu tenho trazido, inclusive, eu cuido, né, e coordeno a pós-graduação em suicidologia pela USCS, Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Que interessante. Vou te falar uma coisa, me chamou muito a atenção todo o seu discurso, a sua fala, porque a gente geralmente pensa nisso como uma ponta final do paciente com depressão. E a gente sabe que não é só isso, né? E não é só na faixa etária mais avançada que isso possa acontecer. Com o advento da pandemia, a gente ficou muito preocupado com a saúde mental. E um dos medos que a gente tinha logo no começo, a gente que discutia toda essa questão de saúde mental, era que o número de suicídios viesse a aumentar. E, graças a Deus, isso não se comprovou. A gente tem trabalhos científicos, né, que mostram isso. Você acredita que a interferência de se falar sobre o assunto, encontrar ou pelo menos desenvolver caminhos para que as pessoas possam percorrer antes de que esse evento venha a acontecer, de alguma forma impactou? O trabalho psicoeducativo é muito importante, até porque durante a minha história que eu contei para vocês, né, que desde os meus 10 anos eu venho, né, com uma história e uma experiência de ter uma mãe que tentou o suicídio várias vezes. E todas as vezes, quando eu tinha os meus 10 anos, eu levava minha mãe para os prontos-socorros e os comentários que a gente recebia: Dona Ioko, a próxima vez a senhora tenta de um jeito mais efetivo para fazer com que a gente não perca tempo com a senhora. Então, obviamente, esse desrespeito é o que fez com que a minha mãe entrasse num termo que eu cunhei, processo de morrência. E o suicídio é o ápice desse processo de morrência, que tem uma característica que é o definhar existencial. É uma complexidade de processos autodestrutivos. Que durante a pandemia, né, voltando à tua pergunta, durante a pandemia, a gente poderia ter esperado que as pessoas entrassem em crise, porque a própria pandemia foi um momento de crise, em que a gente foi furtado daquilo que era conhecido. Lógico que as pessoas também entraram em processos de morrência. Só que a gente teve uma reinvenção em todas as situações. A gente precisou se resguardar na nossa imunidade e a gente precisou fazer um trabalho árduo na complexidade das relações, inclusive dentro de casa. Quer dizer, inicialmente a gente teve conflitos, a gente teve algumas brigas, a gente teve que lavar a roupa suja, né? E que esse momento de crise é um momento de alerta preocupante. Agora, tem um estudo, né, com 21 países que trouxe a possibilidade da gente compreender que os suicídios têm um número estabilizado, ou seja, não houve aumento de suicídios como a gente imaginou, né? Então, esse estudo é da Lancet Psychiatry, né? Uma das pessoas que trouxe este estudo foi o professor Dr. José Manuel Bertolotti,
ele, né, é um estudioso na suicidologia também, e ele contribuiu com a pesquisa fazendo este mapeamento de 21 países que trouxe esse número, que eu acho que é importante a gente falar. Por quê? Quando a gente imagina alguma coisa, e por isso uma informação séria, a necessidade da gente falar sobre, né, o suicídio, os processos autolesivos, todo o processo autodestrutivo é de uma importância imensa. Então, o teu programa ele tem esse objetivo de falar, gente, não vamos ficar passando fake news, não vamos ficar divulgando que os números aumentaram, não. É um estudo seríssimo, né, que trouxe que não teve aumento durante a pandemia. Mas a gente precisa cuidar, sim, muito dos transtornos mentais, dos adoecimentos existenciais, e é por isso que a gente está conversando. Agora, me fala uma coisa, existe algum padrão, aqui eu falo de gênero, se é homem ou mulher, faixa etária, em que existe uma tendência maior de acontecer suicídio, e as questões culturais influenciam muito essa resposta que você vai me dar? A gente tem que entender que o suicídio é multifatorial. Isso quer dizer, né, um ser humano é biopsicossocial. Esta compreensão é muito importante porque a gente deixa de ser reducionista na maneira da gente compreender o suicídio. Sabe aqueles fatores precipitantes? A pessoa morreu porque tinha depressão, a pessoa morreu porque tinha transtorno bipolar, ou pior, a pessoa morreu porque encontrou a outra mulher traindo, né, a mulher dele traindo. Isso é um reducionismo imenso. Então, o que a gente precisa lidar, né? Com uma compreensão que existem grupos de vulnerabilidade. E o que significa vulnerável? É aquele que se encontra ameaçado, desprotegido e ferido. Quem de nós nunca passou esse tipo de fase, né? Então, o que a gente pensa? Normalmente, as fases de maior vulnerabilidade, as fases de desenvolvimento são adolescência e velhice. Por quê? São momentos de crise. A gente tira, né, tudo aquilo que a gente conhece e passa a buscar novas fontes, inclusive de conhecimento. Quer dizer, tem uma inversão daquilo que a gente chama de segurança no ser humano durante essas fases. O velho, né, o idoso, normalmente, ele é destituído da sensação de poder, de dinheiro, de ser o provedor. E o adolescente, buscando a sua autonomia, passa por uma crise existencial. Isso quer dizer que, então, são essas duas fases que a gente precisa ter mais atenção. Agora, também existem estudos que trazem que os homens, eles se matam, né, com uma maior proporção, e as mulheres tentam mais o suicídio. Os homens, que normalmente têm uma cultura, né, que aí então entra a perspectiva cultural, os homens, eles são educados a ficarem embotados nos sentimentos. O homem tem que ser muito forte, tem que ser muito poderoso. Então, normalmente, isso também prejudica, né, na psicoeducação emocional dele. As mulheres são de falar mais, né? Então, elas comunicam mais por meio das tentativas de suicídio. Então, veja bem, eu entendo todos os processos autodestrutivos como atos de comunicação de dores sentidas e não consentidas. Você deu uma dica aqui fundamental. Então, existem duas faixas etárias que a gente precisa ficar atento, né? É lógico, não vamos reduzir, mas a gente precisa orientar. Adolescência e o processo do envelhecimento, no qual principalmente a autonomia do indivíduo entra na jogada. Que os homens, na verdade, são mais eficientes quando decidem do que as mulheres que tentam mais. Talvez a gente reutilize ou readapte esse termo, né, eficiente, né? Porque assim, os homens, eles utilizam métodos letais mais agressivos, né? E a mulher tem uma questão da vaidade também, né? Uma das formas da gente entender assim, que existem mais mortes consumadas, né, pelo suicídio, e eu acho que é muito legal quando a gente pode mudar, né, a linguagem da gente, porque uma das coisas que eu faço na pós é falar assim, não vamos mais falar sobre o suicida, porque é estigmatizante, a gente nunca pode confundir o ato suicida com a pessoa e com a história. A gente não vai falar mais do verbo cometer, porque o verbo cometer está associado a pecado ou a crime. E a gente não vai trazer esta linguagem, que existe uma recomendação da Organização Mundial da Saúde, e por muito tempo a gente achava que não poderia falar sobre suicídio pelo medo do contágio, né, do efeito Werther. Mas a gente pode sim falar, mas desde que seja um jeito respeitoso,
um jeito acolhedor, né? Porque eu, como menina, e agora eu sou uma mulher, né? Uma menina que enfrentou muito desrespeito em relação ao sofrimento existencial intenso. Então, hoje, né, eu utilizo a perspectiva do pai da suicidologia moderna, que é o Schneidman, que ele fala suicide as a psyche. Ou seja, eu traduzi aqui, né, como um sofrimento existencial intenso. E o que significa sofrimento para você é diferente, né, do sofrimento para mim ou de qualquer pessoa que esteja nos assistindo. Isso quer dizer que a gente não pode generalizar em se tratando de sofrimento. Agora, sabendo que o Schneidman também traz uma frase que eu acho essencial, né, colocar aqui. Ele fala que o suicídio é um ato definitivo para um problema temporário. Você acha que a minha preocupação na prevenção do suicídio é diminuir os números, com certeza, mas assim, o meu foco de trabalho na suicidologia é ajudar as pessoas a entenderem que os problemas delas são temporários. E essa efemeridade é uma coisa que está esgotada, principalmente no mundo da roda viva, nessa correria que a gente acha que tem que ter para ser. Carina, né? isso porque a gente está falando aqui numa perspectiva neurocientífica. A gente não está nem falando aqui na perspectiva espiritual, no qual a gente não está nem discutindo a existência ou não, a permanência ou não da consciência depois da morte do corpo físico, que aí torna a conversa ainda mais filosófica, ampla, enfim, e digna de muito amor quando a gente vem falar, né? E nessa perspectiva também de falar de amor, de acolhimento, como você vê a campanha Setembro Amarelo? O que você enxerga dessa forma? Porque, no meu ponto de vista, eu acho muito bacana a gente poder falar sobre isso de uma forma aberta para orientar as pessoas. E muitas vezes o indivíduo pode se reconhecer ou reconhecer um ente querido, um amigo, e de alguma forma entender o que pode fazer, muito mais do que simplesmente comentar ou ficar com receio que alguma coisa venha acontecer. Eu gosto dessa ideia de, né, da gente ter o Setembro Amarelo. Foi uma iniciativa do CVV, do Centro de Valorização à Vida, né? E eles trouxeram toda a perspectiva da gente ter um mês dedicado. Mas eu acredito que não deveria acontecer só em um mês. Então, eu normalmente falo que o Setembro Amarelo deveria ser prática diária. Isso quer dizer, deveria ter de janeiro a janeiro toda essa perspectiva da valorização da vida, do acolhimento, dos cuidados e das intervenções destinadas a esse acolhimento deste sofrimento existencial, porque não marca a hora. O suicídio é uma coisa que a única pessoa que sabe, né, o momento em que ela vai morrer é a pessoa. Então, normalmente eu falo, a verdade vai embora com aquele que se matou. E o suicídio é um ato único e exclusivo da pessoa que partiu por suicídio. Isso quer dizer que também o suicídio é a única morte que a gente acha que poderia mudar o desfecho da situação. Eu trabalho com luto por suicídio, portanto, pós-venção, né, como eu expliquei, que são todas as ações que a gente faz para minimizar os impactos do suicídio. Então, o Setembro Amarelo, ele é destinado, primeiro, para buscar, né, ampliar as ações, né, que tenham o objetivo de acolher, cuidar e encaminhar pessoas em intenso sofrimento. Então, não é só falar, é fazer, arregaçar as mangas e fazer a coisa acontecer. E do ponto de vista objetivo, quando a gente fala do Centro de Valorização da Vida, o CVV, existe um número específico que, caso a pessoa esteja passando por esse problema, ela pode ligar, que funciona 24 horas por dia, e também um site, não é isso? Você Sim. Queria contar pra gente? Esse CVV, Centro de Valorização à Vida, 188. Você pode ligar 188 ou cvv.org.br. Tem o chat que você pode, sem precisar se identificar, né, desabafar, porque eu acredito que é um dos grandes veículos que a gente tem aqui no Brasil, né? E também existe um outro instituto que eu gostaria de fazer a divulgação, que quem fundou foram a Tânia e o Fernando, depois que o filho, Matheus, se matou. Então, eles têm uma ONG Espaço Ser, então Casa Matheus Campos, que eles acolhem adolescentes, crianças, a partir de 7 anos, eles já estão fazendo esse acolhimento, pessoas em intenso sofrimento existencial com transtornos, né, mentais, e também, então, eles acolhem oferecendo práticas integrativas.
O ser humano, ele precisa ser considerado na sua multifatorialidade, assim como o suicídio. Isso quer dizer que, além do tratamento psicoterápico, psiquiátrico, a gente pode também lançar mão dessas práticas integrativas, tai chi, arte-terapia, musicoterapia, yoga. Você entende que, assim, a gente precisa tentar se ajudar, então são práticas que a gente pode ter este tipo de acolhimento, inclusive para o nosso sofrimento. Bom, são 2 dicas e 2 orientações. O CVV, e você já deu a informação, a gente também vai deixar escrito, disponível para todo mundo, e Espaço Ser. Casa Mateus Campos. Casa Mateus Campos. E para os enlutados, uma outra indicação é o Grupo de Enlutados Transformador em Amor, do NAS, do Núcleo de Assistência Social do Instituto Sede Sapiens, do qual eu tenho a honra de fazer parte da equipe, e a gente acolhe enlutados por suicídio. Se você tiver interesse de se inscrever, precisa mandar um e-mail para o nas@sedes.org.br. Olha só, quanta informação importante. Eu fico muito feliz, porque eu sinto aqui que a gente está fazendo um gol. Não adianta simplesmente a gente falar, né? Eu acho que o pontapé inicial de conversar sobre isso é bem importante, mas a gente precisa dar os caminhos. Porque nem sempre a pessoa ela vai conseguir procurar um médico, um serviço de saúde, ou vai ser exatamente acolhida. Quando você contou a sua própria história, abriu seu coração aqui, você narrou o sofrimento de uma filha, né? Que na verdade não viu um caminho ali, não viu um acolhimento, e viu na verdade uma repreensão, causando, na verdade, mais dor do que, na verdade, cura, né, para todo esse processo, esse sofrimento. Agora, sim, é verdade que quem fala assim, olha, eu vou me matar, na verdade essa pessoa não se mata? E como que eu posso reconhecer um potencial problema, um potencial suicida? Isso é mito, Fernando, porque muitas vezes aquele que fala, ele normalmente está comunicando, né? Existem sinais verbais diretos, que são esses: eu quero me matar. Eu não coloco nenhuma fala dessa em prova, eu não coloco em xeque, eu vou falar o que é que você gostaria de matar na tua vida, o que supostamente a tua morte resolveria. Então isso é um pensamento prejudicial que a gente normalmente tende a banalizar, e é isso que a gente ouvia, principalmente dos profissionais ou das pessoas que nos acompanhavam ou desacompanhavam, desatendiam, né? Porque falavam: Dona Ilka, a senhora só quer fazer essas tentativas para chamar atenção. E eu, como eu trabalho com enlutados, eu falei que bom que a pessoa pode chamar atenção, porque é uma tentativa de comunicação que ela está em sofrimento. E que bom que a gente pode dar uma orientação e um encaminhamento, e sobretudo a gente pode realmente dar um acolhimento para essa pessoa que está clamando, é um grito de socorro. Isso quer dizer que se alguém fala que quer se matar, leve a sério, mas abra espaço para que essa pessoa possa conversar. E aí então eu pergunto: o que supostamente a sua morte resolveria? Qual é o sofrimento que você está passando? Qual é aquele problema que você está julgando que não é temporário, insolúvel, que te traz tanto desespero, desamparo e desesperança? Os 3 Ds apontados pela cartilha da Associação Brasileira de Psiquiatria. E aí a gente vai precisar escarafunchar esses sentimentos, né, com o objetivo de falar: bom, não é por acaso que essa pessoa fala que quer se matar. De fato, talvez ela queira se matar, não por inteiro, mas ela quer matar aquilo que está provocando o sofrimento. Isso significa a ambivalência, uma característica do comportamento suicida, apontado pela Organização Mundial da Saúde. Veja bem, é uma complexidade, a gente não pode banalizar. Então, aquele que vai mostrando, né, falas diretas e indiretas, por exemplo, se alguém chega para você: eu gostaria de ter um botãozinho que sumisse. Se eu não conseguir esse tipo de projeto, eu prefiro morrer, sabe? Eu acho que são falas que normalmente a gente não dá muita atenção e que funcionam como dicas, sinais de alerta. Mas isso não quer dizer que todo mundo que fala desse jeito vai se matar, mas no campo da suicidologia a gente fica atento para esses tipos de conversas, de sinais. Comportamentais, por exemplo, uma das coisas que a gente mais precisa cuidar, né? Tentativa prévia de suicídio mais transtorno mental. Se não houver um trabalho de ressignificação, é possível que essa pessoa tente novamente. Isso quer dizer que todas as vezes, e as ações melhores, né, porque o CVV mesmo fala que falar é a melhor solução, né? E eu falo: se falar é a melhor solução, acolher é a melhor ação.
né? Então eu sou muito na prática, então eu faço o meu caminho da prevenção ao suicídio realmente buscando encaminhamentos e buscando oferecer e ampliar as possibilidades existenciais das pessoas, né? Por quê? Porque a gente não nasceu se autodestruindo. A gente nasce com um instinto de sobrevivência e é um mecanismo, inclusive, de autonomia e de controle, é falso controle, que a pessoa tem na inabilidade de lidar com aquela situação que está provocando sofrimento, ela investe contra si aquela energia agressiva. Então, por isso que a gente consegue entender a ambivalência, porque a pessoa não quer se matar, mas ela quer matar aquilo que está provocando sofrimento. Logo, se uma pessoa fala, eu quero me matar, leve a sério, abra espaço, né? Porque eu acredito que quem não explode em doença, implode em suicídio. Então a gente precisa ter isso com a mente. Karina, que lição, hein? Que bacana. Muito obrigado, viu, pela sua participação, por todas essas informações. Eu sugiro que você compartilhe, que você passe adiante essa informação. Eu acho que quando você falou de adolescência, a gente tem, enfim, misturado aí com a questão da própria tecnologia, muitas vezes a forma do adolescente se comunicar, a questão das redes sociais. Existem diversos caminhos, na verdade, que podem ali estar mostrando para a gente essa importância da comunicação, que de alguma forma não vem assim, né, se abrindo, olha, estou com um problema. Não, a pessoa tem um outro caminho. Eu queria que você deixasse, por gentileza, uma mensagem final para todo mundo aqui, para que a gente possa dar voz para, de uma forma definitiva, deixar todo mundo informado em relação a esse assunto tão importante. Eu acredito que o trabalho da informação, que é esta proposta desta entrevista, é extremamente importante. Eu acredito que é possível a gente fazer prevenção, não no sentido de previsão nem evitação. A morte nenhuma a gente evita, né? Mas assim, se a gente fizer um trabalho sério nesse sentido de trazer informações, ampliar as nossas condições, inclusive de encaminhamento. Então, veja bem, você que tem alguém que se encontra em intenso sofrimento existencial, ajude essa pessoa a se ajudar. Essa é normalmente a minha fala. Eu falo, me ajuda a te ajudar. Vamos tentar fazer essa travessia juntos, porque você não nasceu querendo se matar. Você aprendeu que talvez essa seria uma solução para este momento difícil. Então eu quero estar com você. Eu quero estar nessa parceria, olho no olho, tete a tete, para a gente se encontrar na nossa imunidade e na nossa humanidade. Isso quer dizer que quando a gente aprendeu nessa pandemia a nos preservar em relação à nossa imunidade, a gente também teve que se haver e refletir muito sobre o que significa a nossa humanidade, o que significa a gente, né, se colocar como instrumento, e é essa a minha missão, me colocar como um instrumento de esperança, do verbo esperançar, a lá Paulo Freire, né, que traz que a gente precisa levar esperança, não utópica, mas falar, tá difícil, mas vamos olhar para a tua dor e vamos tentar ressignificar esta percepção que você tem, que somente a morte poderia te resolver. Né? Você tem vida, porque morte é uma coisa que todos nós, né, teremos como evento último. Né? Então, assim, o que faz com que algumas pessoas, como a minha mãe, né, tentassem, né, antecipar um evento que é concreto? O sofrimento. Então, vamos fazer essa travessia juntos? Então, convida essa pessoa a fazer essa travessia juntos dessa ressignificação do sofrimento. Karina, gratidão. Muito obrigado. Obrigada.